Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar falando sobre respiração celular. O processo de respiração celular, ele acontece através do uso do oxigênio, porque se eu não tivesse o oxigênio, a minha associação de glicose para esse processo de obtenção de energia, na verdade, ia me resultar em fermentação. Então, eu vou pegar essa glicose mais o meu oxigênio que vão entrar na minha célula e eles vão me fornecer essas moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato, que a gente associa como energia, que é a nossa fonte de energia, né? Então, esse processo vai acontecer em três fases. Essa primeira fase, que você pode ver que está acontecendo aí no citoplasma, onde eu tenho a troca de glicose para piruvato. Isso daí a gente chama de glicólise, que é a primeira fase da respiração celular. Logo depois, nós vamos para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, é a nossa segunda fase que vai acontecer na matriz mitocondrial, que nada mais é do que o citoplasma da mitocôndria, vamos dizer assim. E a última fase é a fosforilação oxidativa, em que ela ocorre nas cristas mitocondriais. Então, sempre esse processo ele vai me fornecer ATP e como resultado final também eu vou ter a produção de gás carbônico e de água. Então, aqui a gente pode observar o primeiro passo, que a gente chama de glicólise. Na glicólise, eu tenho essa molécula de glicose que vocês podem contar aí que possui 6 átomos de carbono, ó. Vocês podem ver que tem 6 bolinhas aí. Esse processo eu vou ter a adição de fosfato nisso. Para isso, eu tenho a quebra da minha molécula de ATP. Essa minha molécula de ATP, ela vai virar 2 moléculas de ADP. Então, ela que era uma adenosina trifosfato, vai virar uma adenosina difosfato, ou seja, com 2 fosfatos agora. Esse processo que eu vou ter, isso ocorrendo, a minha glicose ela vai passar a ser chamada de glicose 6-fosfato, que vai impedir ela de estar retornando à minha corrente sanguínea. Nesse processo, depois que eu tive essa quebra, né, eu tive a transformação em glicose 6-fosfato, vai acontecer que eu vou ter o adicionamento de mais 2 fosfatos inorgânicos. Isso vai acontecer através do quê? Dessa moléculazinha aí, dessa coenzima chamada NAD. Esse NAD oxidado, ele é um aceptor de elétrons, ou seja, ele olha onde tem elétrons sobrando e ele pega para si. E aí você pode ver que ele vai virar NADH. Então, por quê? Porque ele pegou um hidrogênio dessa reação. Então, ele vai se transformar numa coisa que a gente chama de NAD reduzido. Isso vai permitir que essa minha molécula de glicose, que tinha esses 6 carbonos, viram 2 moléculas de 3 carbonos, que a gente chama de piruvato. E esse nome pode também ser chamado de ácido pirúvico, como está escrito aí. Todo esse processo vai me fornecer 2 moléculas de ATP cada. Mas lembra que eu usei 2 moléculas de ATP lá no começo da minha reação? Então, a gente fala que nesse resultado final da minha glicólise, eu vou ter um saldo de 2 ATPs. Depois dessa fase, a gente vem para essa outra fase que é chamada de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele costuma assustar as pessoas exatamente por a gente ver esse monte de molécula, mas a gente não precisa se assustar. Tudo começa com a minha molécula do piruvato, como vocês podem ver aí do lado esquerdo. Nessa minha molécula de piruvato, eu tenho 3 carbonos. Esses meus 3 carbonos, eles vão se associar com uma outra enzima chamada coenzima A. Essa coenzima A, ela vai funcionar como um acelerador. Lembra que enzimas são catalisadores? Ela vai funcionar como um acelerador no ciclo de Krebs, ou seja, para essa reação ela acontecer um pouco mais rápida. Para a adição dessa minha coenzima A, eu vou ter o quê? Novamente, a minha outra coenzima chamada NAD, que vai pegar um elétron dessa reação e vai se transformar em NAD reduzido. Esse processo, eu vou ter a perca de mais uma molécula de carbono que vai se transformar em outra molécula de gás carbônico saindo da nossa reação, transformando assim ela numa molécula chamada acetil, que ela só possui 2 carbonos. Pode ver aí que só tem 2 bolinhas. Essa acetil em associação com a coenzima A vai se transformar numa molécula chamada de acetilcoenzima A.
A acetilcoenzima A, você pode ver que está ali no comecinho do nosso processo do ciclo de Krebs. O que você precisa guardar do ciclo de Krebs? Ou do ciclo do ácido cítrico também é um outro nome que ele é chamado. Nesse ciclo de Krebs, eu vou sempre ter as minhas moléculas de NAD e também a minha molécula de FAD, onde elas vão estar pegando e liberando ou recebendo elétrons e hidrogênios dessa reação e também tendo liberação do carbono. A primeira parte é quando essa minha molécula de acetilcoenzima A, em reação com essas outras moléculas, eu tenho essa primeira relação de NAD, de NADH mais o hidrogênio, que vai ter a liberação de gás carbônico. Então, agora só vai sobrar um carbono da minha reação original. Esse carbono também vai estar reagindo, também vai estar formando gás carbônico e eu vou ter liberação da minha molécula de ATP. Depois eu entro nessa minha fase do succinato, em que aí agora não é mais o NAD, mas é o FAD, que também vai estar pegando outro elétron dessa reação. Depois vai passando pelo oxacilato, que é o ácido oxacilato, que aí eu tenho a transformação mais uma vez em que eu pego outra molécula de NAD e eu tenho a transformação dela em NAD reduzido, ou seja, cada vez que eu tenho essa relação de NAD em que ele está pegando um hidrogênio, eu tenho a formação de uma molécula de ATP. Então, por isso que o ciclo de Krebs ele é tão importante. E no final do ciclo de Krebs, eu vou ter agora também mais 2 moléculas de ATP sendo formadas. Então, todo esse ciclo, ele serve simplesmente para a gente ter o quê? Formação de mais 2 moléculas de ATP. E esse ciclo de Krebs, ele é importante por quê? Porque senão eu teria perdido todas as minhas moléculas de carbono lá da minha glicose aqui nesse segundo passo do ciclo de Krebs. Então, ele permite que esses carbonos, eles continuem entrando em reação e eu não perca eles, eu não perco a energia que eles podem me fornecer. E por último aí, a gente pode ver a cadeia respiratória. A cadeia respiratória é uma cadeia composta por 5 proteínas, que também são chamadas de citocromo, e ela vai acontecer o quê? No espaço entre as mitocôndrias, entre o citoplasma e a membrana da mitocôndria, nas cristas mitocondriais, né? Então, vocês podem ver aí que você tem um espaço entre as membranas da mitocôndria externa e interna, a membrana interna da mitocôndria e o interior da mitocôndria. Nada mais é do que uma cadeia transportadora de elétron. É o tal do NAD e o tal do FAD, eles voltam a existir aqui. Então, eles estão pegando o quê? Todos os elétrons que foram liberados no meu ciclo de Krebs, eles vêm aqui e eles vão se transformando e eles vão andando nessa, por isso que é uma cadeia transportadora de elétrons, porque eles vão passando de uma a outra, acontecendo um potencial aí que eu vou ter nessa minha estrutura que vai permitindo que ele passe de uma estrutura a outra. Quando ele chega no final, nessa engrenagenzinha que você pode ver, nessa última proteína aí, eu vou ter também a transformação do quê? Do meu gás oxigênio, né? Por causa desses elétrons que foram passados de uma para outra proteína, sempre através do NAD e do FAD, eu vou ter a liberação do meu gás oxigênio e também de água. E a minha molécula de ADP, que era adenosina difosfato, onde eu tinha 2 fosfatos, agora eu vou ter a minha molécula de ATP, que finalmente ela é energia. Ou seja, esse elétron que começou lá na proteína 1, ele vai sendo passado por todas as proteínas até chegar nessa última que ele vai fornecer e ele vai permitir que eu tenha uma ligação desse meu fosfato inorgânico se ligando à minha molécula de ADP. Por isso que ela é tão importante. Então, aqui só para a gente relembrar. Então, primeiro eu tenho a fase da glicólise, onde a minha glicose ela é quebrada em 2 moléculas de piruvato e eu vou ter a formação do NAD reduzido com mais 2 íons de hidrogênio e no resultado final 2 ATPs. Depois eu passo para o ciclo de Krebs, onde eu tenho acetilcoenzima A, que vai se transformar em ácido oxalacético
em ácido cítrico, piruvato, e sempre ele vai ficar nesse ciclo assim, onde eu vou ter no final o saldo de 2 moléculas de ATP também. E por último, a cadeia respiratória, onde as minhas proteínas, que nós chamamos de citocromo, todos esses meus hidrogênios das outras fases vão passando por ela, até onde eu tenho o final, a síntese de ATP, que eu tenho como resultado 34 moléculas de ATP. Terminando tudo isso, eu vou ter 38 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose que eu consumi na minha alimentação. Eu sei que são bastante passos, mas reveja tudo, acompanhe cada um deles calmamente, leia o seu livro e se você tiver qualquer dúvida, nós estamos sempre aqui à disposição. Bom, por hoje foi isso, pessoal. E, como eu já disse, qualquer dúvida, só perguntar.